Quando igrejas tomam uma postura arminiana sobre a salvação, crença na capacidade inata do ser humano de alcançar a graça de Deus, todo tipo de coisa estranha e nociva é usada para criar supostas conversões. Há pessoas que usam isca, como eu mencionei. Você precisa de cura, você precisa de prosperidade, Deus te dará isso. Busque a Jesus para a salvação, faça uma decisão por Cristo, aceite a Jesus. Mas na maioria das vezes, decisões que não necessariamente estão baseadas em convicções pessoais de pecado. Queridos, não estou dizendo que Deus não salve neste meio. Eu fui salvo neste meio, onde todo domingo havia apelos para vir à frente. Mas as pessoas não são salvas por estes métodos. Elas são salvas apesar destes métodos. É Deus quem opera para a salvação. Outros usam um método favorito de nossos dias, o método do entretenimento. Adoração cristã contemporânea, impacto musical, sensacional, desfrute o social, o visual. Venha e seja alegre conosco e participe deste ambiente família. Somos família, tudo é família, o ídolo da família. Não, nós somos proclamadores do Evangelho. Isso está no topo da nossa responsabilidade e nós temos comunhão em Cristo como uma família do povo de Deus. Mas o nosso chamado não é a união somente, mas é a união para o serviço, não é a união apenas para confraternização e comida que vira uma inflamação de picuinha, é uma união no serviço e na força e no vigor para proclamar o Evangelho. O Evangelho está em nossos corações, a proclamação deles. Assim há muitas iscas, não é? Mas essa não é a maneira do Espírito Santo. Grande demonstração de falta de fé, não é? Pensa comigo. É uma imensa demonstração de falta de fé no poder de Deus e na palavra de Deus e de dependência dos métodos de Deus quando as pessoas começam a usar métodos e técnicas para alcançar outras pessoas. Elas não parecem ter fé que Deus irá salvar pela pura e simples pregação persuasiva do Evangelho. Nós somos chamados e comandados a permanecer no limite da palavra de Deus e colocar nossa fé e dependência nos métodos divinos. E qual é o método de Deus para a pregação do Evangelho? É o método proclamacional. Tudo que nós fazemos deve dar suporte ao método proclamacional. Nós evangelizamos crianças e adolescentes, nós não fazemos isso com fantoche, com brincadeirinha, nós proclamamos a elas o Evangelho de maneira direta, clara, sem subestimar a capacidade da criança, sem infantilizá-la, proclamar o Evangelho. Nós vamos às ruas, nós não fazemos proselitismo, distribuição apenas de panfleto ali, deixando as pessoas ir. Nós nos engajamos proclamando o Evangelho. Nós vamos aos cemitérios, a mesma coisa. Nós distribuímos a palavra impressa para aqueles que irão ler e persuadimos a elas ao fazerem. Tudo que nós fazemos na igreja tem que dar suporte ao método proclamacional. Ide por todo mundo e pregai. Eu me lembro uma vez um pregador muito bem intencionado, batista, cidade de Goiânia, aquela geração que gostava muito, início da internet, aí Facebook, frases de efeito, né? Hoje todo mundo fala por frases de efeito, parece que não mais comunicam, né? Só frases de efeito. E ele disse: o Evangelho não deve ser pregado, o Evangelho deve ser vivido. E as pessoas, amém, glória a Deus. Mas isso não é bíblico. Bonito, mas não é bíblico. Porque a palavra de Deus diz através de Paulo a Timóteo: conjuro-te diante de Deus que pregues a palavra. O Evangelho deve ser pregado, método proclamacional, falado, ir às pessoas e falar, e urgir, instar. Esse é o método bíblico. E nós vemos hoje mesmo em seminários pessoas desencorajando este método bíblico e dizendo: sua maneira de evangelizar deve ser assim. Você deve mostrar que você não é um ET. Você deve mostrar que você é um ser humano comum, que você se veste, que você ouve música, que você toma uma biritinha, que você vai ali, vai acolá, para que as pessoas pensem que você não é um alienígena. Assim, fazendo isso, você vai ganhar as pessoas. Ou seja, é um método mundano. Você se comporta como um mundano para trazer um mundano para a igreja e oferece muito mundo para ele e manter um mundano dentro da igreja. Só que não chama isso de igreja, nem de cristianismo. Eu estou exagerando aqui, mas em essência é isso que tem sido ensinado. Você deve ter um bom comportamento, orar antes das refeições, isso será o teu evangelismo. Mas não.
Nós temos um testemunho no mundo como bons pais, mães, maridos, esposas, trabalhadores, mas o Evangelho deve ser pregado, falado, comunicado, isso de uma maneira direta e diretamente à mente racional, à alma que Deus criou. Assim, a pregação do Evangelho, o método é proclamacional, proclamar a palavra, persuadir pessoas com a pregação bíblica. Persuadir quer dizer urgir, instar, e muita oração e muita dependência. É por isso que nós nos reunimos a cada semana em oração como igreja para clamar ao Senhor, que o Espírito opere, aplique a palavra e converta almas. Você percebe a necessidade imperativa da oração, querido. E colocar nossa fé e dependência como igreja nos métodos divinos e fazer o maior esforço possível para aplicar este único método, que é proclamar. A mensagem não muda, o método também não muda, embora as técnicas mudem. Antes você ia para a praça e com a voz pregava, hoje você usa o microfone, usa a internet. O método não muda, a proclamação direta, a mensagem não muda, ainda embora nós podemos usar de vários instrumentos para trazer a mensagem proclamada à mente e aos corações das pessoas. Bem, nós dirigimos o ensino à mente para que as pessoas entendam a sua alienação de Deus e pelo Espírito tenham suas mentes abertas e o coração movido pela verdade ensinada. Sim, nós falamos a afeição, as emoções, mas nunca diretamente às afeições. Lembre-se disso. Nós não podemos pular a mente e ir direto ao nervo das emoções, porque ao fazer isso você está controlando emocionalmente certas pessoas. As pessoas, é isso que tem sido feito hoje. Pela música, bem tocada, engenharizada, planejada, os pregadores tentam alcançar as emoções das pessoas. E não é algo difícil. Se você tem um mínimo conhecimento de música, você sabe muito bem disso. Tudo é projetado num culto hoje em dia. Comece com uma música mansa, um tom grave, para as pessoas sentirem um senso de reverência. Comece a acelerar um pouco para elas se sentirem mais animadas, não é? Comece a vibrar um pouco a bateria, não é? Coisas como essa. Comece a trabalhar nas pessoas. No final, o pastor está falando, pregando no finalzinho do sermão, sobe lá no palco, já pega o violão, o teclado, e começa artificialmente com uma musiquinha. E há igrejas e pregadores que hoje dependem mais da música do que do Espírito Santo para tocar os corações. Então faça isso. Comece a tocar um baixo que faz as batidas cardíacas do coração moverem-se mais para a pessoa se sentir emocionada e desejando. Manipulação. Isso que nós vemos hoje em dia. Mas, queridos amigos, nós falamos a afeição, sim, mas essa é uma obra do Espírito. Nós trazemos a mensagem à mente, com persuasão, e nós esperamos que o Senhor mova o arrependimento e a vontade. Falamos ao coração através da mente, para que a verdade desça ao coração e o Espírito ative a vontade, para que a pessoa deseje e busque a salvação. Esse é o limite seguro da palavra de Deus. Assim nós não criamos conversões psicológicas, artificiais, e não colocamos o carro na frente dos bois, acelerando, assim por dizer, a obra do Espírito. Nós deixamos que o Espírito opere, nós somos cooperadores com o Espírito de Deus.